Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus. Fazei tudo o que ele vos disser, publicado pela Viseu Editora. E você está aqui no nosso canal, O Filho de Deus. Então, já te convido a se inscrever aqui no nosso canal para não perder nenhuma de nossas atualizações. E nesse espaço, nós vamos fazer um estudo aprofundado sobre os quatro evangelhos de Cristo: Mateus, Marcos, Lucas e João. E também você vai ter oportunidade de adquirir aqui o seu exemplar do livro O Filho de Deus, de autoria de Márcio Cândido, publicado pela Viseu Editora. Lembrando que nós organizamos esse estudo dos quatro evangelhos em quatro grandes partes, quatro etapas, né? E nós estamos na primeira etapa, na etapa da preparação, e agora na segunda fase, a fase do nascimento, né? Então, no vídeo anterior, nós falamos do nascimento de João Batista, e hoje nós vamos aqui discorrer sobre o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus, ele foi narrado pelo evangelista Mateus e pelo evangelista Lucas. Em cada uma das interpretações do evangelho de Mateus e do evangelho de Lucas, nós vamos perceber no nosso estudo hoje algumas particularidades deles nas suas narrativas, ok? Então vamos fazer uma leitura, uma leitura geral aqui do Evangelho, e depois a gente faz aí os comentários em cada uma das narrativas, ok? E não deixa de colocar aqui o seu comentário, a sua opinião sobre a nossa reflexão, sobre essa passagem do nascimento de Jesus, que simboliza um marco histórico das Escrituras, né? As Escrituras, elas têm a vinda de Jesus como o principal, né? O centro das Escrituras, o centro e o fim da narrativa das Escrituras se concentra na pessoa e no projeto de Jesus Cristo. Então, o que nós vamos estudar aqui hoje é a, o principal elemento das Escrituras, que é a vinda do Messias, né? Todas as Escrituras elas se prepararam para esse momento que vai ser narrado aqui sob a versão de Mateus e de Lucas, inspirados pelo Espírito Santo. Então vamos primeiro aqui à leitura do livro de Mateus. Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 25. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, o que traduzido significa Deus está conosco. José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu em casa sua mulher, mas não a conheceu
até o dia em que ela deu à luz um filho, e ele o chamou com o nome de Jesus. Então, essa é a narrativa, primeira narrativa de Mateus, né? Mateus capítulo 1, versículo 18 a 25. Aí vamos aqui primeiro fazer uma reflexão sobre a narrativa de Mateus, e em seguida nós vamos fazer a leitura e a interpretação da segunda narrativa do Evangelho a respeito do nascimento de Jesus. Bem, o noivado, na tradição judaica, ele era tão real que gerava um compromisso de casamento e não podia ser desfeito, senão por um repúdio. E José não queria expor Maria dessa forma, pois caso ele a denunciasse por traição, Maria poderia ser castigada publicamente. Então existia uma tradição naquela época muito mais dura em relação a isso. Veja, José ainda não tinha recebido Maria em sua casa. Imaginem a situação num pequeno povoado, e acredita-se que tinha mais ou menos em torno ali no caso de Nazaré, né, em torno de 30 famílias, e de repente Maria, uma jovem, aparece grávida sem ter casado com José. E aí, essa situação, ela trouxe constrangimento para José. Só que ele respeitava Maria, né? Falei, como é que eu faço agora? Ele não tinha como admitir, né? Então ele ficou muito confuso. Então, para evitar maiores transtornos, o que ele pensou? Não, eu deixo Maria secretamente e aí a gente dá um jeito aí de preservar a honra da Maria, né? Então ele se preocupou, né? Ao invés dele ficar irado, dizer, não, Maria não poderia ter feito isso comigo, ele simplesmente iria se afastar. Pois aí o anjo explicou qual era o projeto, né? Que ela foi concebida pelo Espírito Santo. E José, ele teve fé no anúncio do anjo. E aí ele recebeu Maria em sua casa e reconheceu Jesus como filho legítimo, né? Então ele, a partir dali, Jesus era filho de José e tudo bem, né? Interessante que Mateus, ele não cita em seu evangelho a viagem de Maria e José a Belém, onde nasceu o menino Jesus. Então, na narrativa de Mateus, ele traz fatos diferentes do que nós vamos perceber agora na narrativa do segundo evangelista, né? Ele vai direto ao ponto, né? José recebe Maria em casa e reconhece Jesus como filho. Ele não fala que Maria e José fizeram uma viagem, né, até Belém, porque na verdade Jesus ele só foi até Belém para nascer. É porque toda a história de Jesus, Jesus menino, ela vai se desenvolver ali no povoado de Nazaré, né? Então ele vai até Belém, nasce e depois ele retorna, onde ele vai passar toda a sua infância. Mas Mateus ele omite toda essa passagem e ele pega alguns aspectos que o outro evangelista não pegou, mas deixa de falar da viagem até Belém, né? Que é onde os profetas anunciam, né? Que Belém de Judá, onde nasceria o Messias, né? Na cidade de Davi. Por isso ele seria chamado filho de Davi. Vamos agora aqui a outra narrativa, e aí a gente faz uma comparação, né? Agora nós vamos ao Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 17 e 21. E aí vocês percebem na imagem aqui que eu coloquei aqui na ilustração uma imagem de José com Maria a caminho de Belém. Vocês percebem que aqui eu usei uma imagem de um José mais jovem, né? Porque tem toda uma tradição que coloca José como um homem idoso, né? Mas não existe na Bíblia, nos Evangelhos, nenhum fator que liga José a ser um homem de mais idade. Certamente ele era mais velho que Maria, né? Porque ele já era um homem feito, um homem adulto. Não necessariamente um homem idoso. Veja, nessa narrativa de Lucas,
nós vamos perceber que para fazer tudo que o José fez, né, ele precisaria de muita energia, de deslocamento, de força e de empenho, né? Porque o José, ele vai cumprir um papel fundamental nesse processo. Muitas vezes as pessoas ignoram, né, a presença de José. Mas Maria, grávida de Jesus, jamais poderia fazer sozinha tudo o que foi feito, né? Então José ele cumpriu um papel muito importante que começa principalmente nessa viagem para Belém, né? Antes, é claro, recebendo Jesus, nos cuidados de Maria, mas nessa viagem foi fundamental a presença de José, né? Então vamos fazer aqui uma leitura, e essa é a provável imagem que José também poderia ter, né? Sem contestar as demais, mas ele também poderia ser mais jovem daquilo que dizem, né? Daquilo que narraram. Então vamos à leitura. Lucas, capítulo 2, 1 a 7, 21. Naqueles dias, apareceu um édito de César Augusto ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Esse recenseamento foi o primeiro enquanto Quirino era governador da Síria, e todos iam se alistar, cada um na sua própria cidade. Também José subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, para a Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser da casa e da família de Davi, para se inscrever com Maria, desposada com ele, que estava grávida. Enquanto lá estavam, completaram-se os dias para o parto, e ela deu à luz seu filho primogênito, envolveu-o com faixas e reclinou-o numa manjedoura, porque não havia um lugar para eles na sala. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, conforme o chamou o anjo antes de ser concebido. Bem, essa é a curta narrativa de Lucas, mas ela pega uma outra abordagem, né? Então, primeiro Lucas ele vai citar o recenseamento, omitido ali pelo evangelista Mateus, né, que houve um censo, né, um recenseamento de César, para que todos se alistassem, né, e cada qual na sua cidade. Então, como José era da cidade de Davi, eles se deslocaram para o alistamento de Belém. Então, na verdade, eles não foram para que Jesus fosse nascer lá em Belém, né? Então, eles foram se alistar e, nesse caminho, deveria ter uma data ali, limite, né, para isso, e nesse caminho, Maria concebe Jesus, né? Nesse caminho de chegada na cidade de Belém. E quando se fala que não existia lugares para eles na sala, em outras traduções, nós vamos ver como hospedaria. Então, imaginem, aquele fluxo de pessoas indo se alistar, né? Era um período marcado ali que várias pessoas se deslocaram para participar do recenseamento e não fizeram, obviamente, né, nenhum pedido, né, de hospedagem, então não tinha lugar para eles na hospedaria. E aí eles foram, segundo o que nós vemos, né, nos filmes e tal, eles ficaram num estábulo. Mas o Evangelho de Lucas, ele não fala especificamente em nenhum lugar que Jesus nasceu de um estábulo no meio dos animais, né? O que vai falar é que não tinha lugar na hospedaria e que ele foi acomodado numa manjedoura, né? Então José, que era carpinteiro, né, por profissão, precisou ali ajustar uma manjedoura porque não tinha berço, né, nas condições em que Jesus fosse nascer. Então existe uma tradição, né, inclusive a tradição do presépio, que traz essa memória de Jesus nascido num estábulo, né? Foi criada essa ideia por São Francisco de Assis, né, que criou o presépio. Então nós temos como tradição que Jesus nasceu num estábulo, né? Só quero dizer, não quero dizer que não, mas só quero reforçar que
não é narrado especificamente dessa forma no Evangelho, né? Só que foi organizada uma manjedoura para o nascimento de Jesus, ok? E aí, Lucas, ele não fala então do sonho de José com o anjo, quando ele pensou em rejeitar Maria secretamente. Então a gente percebe aqui que tem uns elementos que estão presentes somente na narrativa de Mateus e outros elementos que estão presentes somente na narrativa de Lucas. Portanto, as duas narrativas elas são complementares, né? O que faltou na narrativa de um foi completada pela narrativa de outro, né? Então, essa essa é a passagem, então, do nascimento de Jesus, né? O momento mais celebrado, né? Hoje, com o nascimento de Jesus, nós estamos vivendo um novo tempo. É tão importante que o mundo é reconhecido em antes e depois de Cristo, né? Então, esse é o momento chave na vida da humanidade, né? O nascimento, a vinda do Salvador ao mundo. Então, esse era o tema de hoje, nascimento de Jesus, conforme Mateus e conforme Lucas, cada um com as suas particularidades. E continue nos acompanhando aqui nesse canal. Nós vamos fazer um estudo dos quatro evangelhos de Cristo Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos fazer de forma integral. Portanto, se você ainda não teve a experiência de uma leitura dos quatro evangelhos, sobretudo comparando a narrativa de cada um dos evangelistas, você vai poder fazer aqui conosco, no nosso canal. Então, se inscreva aqui no nosso canal para que você não perca nenhum dos nossos estudos, nenhuma das etapas dos evangelhos, que traz aí então toda a trajetória, desde o anúncio até a ressurreição e a ascensão de Cristo. Então, obrigado pela companhia, um ótimo dia, fiquem com Deus, saúde, paz e muita virtude na sua vida e que as bênçãos do Espírito Santo desça sobre você, sobre sua família e sobre seus projetos. Amém? Até mais!